Nova Manhã. Meu emprego sumiu, com Fernando Barra. Hora de a gente conversar com o Fernando Barra, especialista em tecnologia e inovação, autor do livro Meu Emprego Sumiu, sempre refletindo com a gente a respeito do futuro do trabalho e o trabalho do futuro. Bom dia, Barra, tudo bem? Bom dia, Michele, Nonato, a todos os ouvintes da Nova Brasil. Mais uma segunda-feira aqui, um prazer estar com vocês. Bom dia, Barra. É isso, mais uma vez juntos. Semana passada deu o que falar o anúncio do governo do estado de São Paulo de que vai utilizar inteligência artificial para auxiliar ali, para elaborar o material das escolas públicas de São Paulo, os planos de aula, para ser meio que um assistente dos professores. Primeiro, assim, o que você entendeu desse anúncio e como você vê? Eu estava curiosa para saber aqui a sua opinião a respeito desse uso da inteligência artificial no ensino paulista. Olha, Michele, a gente já falou aqui diversas vezes e, sem dúvida alguma, nós estamos vivendo uma das maiores transformações tecnológicas, né? A inteligência artificial está impactando todas as profissões, algumas em uma medida maior, outras em uma medida menor, mas já é fato que essa tecnologia vai mudar a forma como nós trabalhamos. Consequentemente, ela muda a forma como nós temos que aprender. A educação é um ponto essencial e transformador para os países saírem na frente na guerra com o conhecimento da inteligência artificial. Antes, na educação, o que valia era o conhecimento. O conhecimento era passado de pessoa para pessoa. Você ir para uma boa escola, ter acesso a um bom conhecimento, fazia uma grande diferença na sua profissão. Hoje, o conhecimento, através de uma ferramenta como a inteligência artificial, está aberto para qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ter acesso a esse conhecimento. O problema é que nós não temos repertório e não sabemos o que perguntar para a inteligência artificial. Então, não adianta ter todo o conhecimento lá dentro sem nós soubermos utilizar esta ferramenta. Então, eu acho que primeiro o governo deu um grande passo trazendo já logo de início, introduzindo essa ferramenta na educação. Países que costumam sair na frente se destacam. Na década de 90, a Índia trouxe a programação como uma das matérias principais para as escolas públicas da Índia, e isso transformou a economia e colocou a Índia dentro do setor tecnológico. Atualmente, o presidente das maiores empresas de tecnologia, Google, IBM, são indianos, entre diversas outras empresas, e nós podemos fazer o mesmo. Mas introduzir a inteligência artificial como um assistente ao professor é a ponta do iceberg. Precisava começar por algum lugar. Acho que o governo acertou. A notícia não dá muita explicação de como isso vai ser utilizado, mas ali é simplesmente o início. Nós vamos precisar ensinar os alunos como utilizar esta ferramenta. A forma de fazer as provas vão mudar. Não adianta mais eu cobrar a resposta certa, decorada. Eu vou ter que ensinar esse aluno a utilizar essa ferramenta para encontrar este conhecimento. E aí o que me espantou foi uma rejeição muito grande dos professores. Eu acho que a gente não pode cometer o mesmo erro que a gente cometeu na década de 80, quando mais de 6 mil professores foram para as ruas protestar contra a calculadora, o uso de calculadora nas escolas. Hoje parece até algo cômico, mas de fato aconteceu. E na mesma proporção, a inteligência artificial tem o mesmo papel. É importante, primeiro, o professor aprender, é importante o governo trazer requisitos, formas e ensinar esse professor a utilizar. Não adianta simplesmente dar a ferramenta para gerar um conteúdo. Nós já falamos aqui que essa ferramenta muitas vezes alucina, ela pode criar um conteúdo incorreto e é de extrema importância ela ser um auxiliar para o professor, uma ferramenta, e não substituir o professor. O governo deixa claro isso na notícia. Ao mesmo tempo, nós, da sociedade, e principalmente os professores, precisamos estar abertos às nossas competências comportamentais, como a gente fala aqui, querer se adaptar,
querer aprender uma nova tecnologia para depois poder ensinar ela aos alunos. É um tempo de mudança, não vai ser simples. Geralmente, o setor público, ele vem muito depois do que o setor privado. Algumas escolas da área privada já estão utilizando inteligência artificial. Eu imaginava que o governo viria muito depois. Então, fica aqui meus parabéns ao governo por começar a trazer esta ferramenta, mas a importância de todos nós, o governo, os professores, os alunos e os pais, entenderem que nós vamos precisar rever esse processo e nos prepararmos para isso. Não adianta só colocar a ferramenta. Eu costumo dizer que a tecnologia na mão de uma criança é como uma faca. Você não vai dar uma faca de um sushi man na mão de uma criança de 3, 4 anos. Ela pode cometer sérios problemas. Ao mesmo tempo, se essa criança não for introduzida à faca e ela não aprender a utilizar, no começo uma faca sem ponta, sem corte, para que ela chegue na maior idade sabendo operar um bom instrumento, também vai ser um grande problema. Fica aqui até meu abraço ao Willan, que acabou de dar uma grande entrevista explicando um pouco disso, como é importante usar e não usar tecnologia no nosso dia a dia. Uhum. É isso aí. Agora, certamente vai gerar debate sobre os limites, até onde isso vai, até onde não vai, se a gente pode mesmo acreditar piamente na inteligência artificial, tem que ter sempre um desconfiômetro, daí a presença desse professor em sala de aula. Acho que vai ser meio por aí o debate, né, Fernando? Sim, o governo, existem duas formas de usar a inteligência artificial, Nonato. A gente chama de copiloto e piloto automático. Alguns casos, como dentro das ferramentas de streaming ou dentro do próprio aplicativo que a gente usa de trânsito, a inteligência artificial já está no piloto automático. É a inteligência artificial que calcula o caminho nesses aplicativos de trânsito para nós e nós simplesmente seguimos esse caminho. É a inteligência artificial que sugere alguns vídeos para a gente assistir nas plataformas sociais, a inteligência artificial que calcula o nosso crédito score dentro de um banco. Para esse tipo de atividade, ela já está evoluída e ela consegue trabalhar no piloto automático. Para a geração de conteúdo, como o caso das escolas e diversos outros casos, principalmente na medicina também, é importante utilizarmos como copiloto. Ela é uma ferramenta que vai estar ao lado do profissional, ela vai dar produtividade, ela gera as informações, mas é responsabilidade deste profissional, professor, médico, advogado, área de finanças, principalmente nessas 4 áreas, que esse profissional tenha o pensamento crítico, que ele analise o que a ferramenta está trazendo, que ele saiba utilizar a ferramenta para perguntar, para ter a resposta correta, e aí é o profissional que toma a decisão e não a inteligência artificial. Por isso a importância de aprender a utilizar. Se a gente simplesmente perguntar, copiar a resposta e colar, nós estamos sendo o robô na mão de uma inteligência artificial. E o objetivo é que seja o contrário, o ser humano domine essa tecnologia. E aí, só vou, para fechar aqui, o Barra, esses dias eu vi ele respondeu, né? Passou ali para uma lista de contato deles, comentando um seguidor que falou assim: é uma máquina de produzir preguiçosos mentais, falando sobre a inteligência artificial. E aí o Barra explicando e respondendo, ela não é máquina de fazer nada, nem de produzir preguiçosos e nem talentosos. É apenas uma tecnologia e cabe a você como você vai utilizar uma ferramenta. Aí sim, para você se tornar um preguiçoso ou um talentoso. Obrigada, Barra, por hoje e até semana que vem. Obrigada, Michele, Nonato, a todos os ouvintes da Nova Brasil. Até a próxima segunda. Grande abraço, uma excelente semana a todos. Valeu, Barra. 6 horas e 56 minutos agora.